dia a todos. Para mim é um grande prazer, é uma honra imensa participar desse projeto, participar desse evento. Quero também agradecer o convite que me foi formulado pelo Dr. Osmar, pelo Sol da Terra. Muito obrigado também por toda a recepção aqui. Eu confesso que quando cheguei aqui agora de manhã, olhei essa estrutura absolutamente profissional, falei, uai, eu vim para um show do Paul McCartney, é alguma coisa dos Beatles aqui, mas realmente extraordinária a proposta, essa possibilidade de nos encontrarmos na sexta-feira pela manhã para conversar, para nos conhecer, aproveitando ali um café da manhã e ter a oportunidade de trocar ideias sobre temas relevantes que dizem respeito a todos nós. Eu preciso, antes de mais nada, explicar quem eu sou, quem é o Ministério Público que eu estou representando aqui hoje, né? Quando vocês viram ali o título da palestra e também ali a função que eu exerço de procurador da República, é natural que surjam dúvidas. Olha, procurador, o que ele faz? A que instituição ele pertence? Qual é a sua área de atuação? Né? O que ele realiza? E essa expressão procurador é uma expressão bastante ambígua, porque ela diz respeito a vários cargos. Vários cargos hoje no país se chamam procurador. No meu caso, eu integro o Ministério Público Federal. O cargo se chama Procurador da República. É o equivalente do promotor de justiça. Só que enquanto promotor de justiça integra os quadros do Ministério Público do Estado, eu integro os quadros do Ministério Público Federal. E qual que é a diferença? O que o Ministério Público do Estado faz, o que o Ministério Público Federal faz? A rigor, o Ministério Público Federal vai atuar perante a Justiça Federal. Vocês já tiveram a oportunidade de conversar com o Dr. Osmar, que é um juiz federal que atua na Justiça Federal, sempre que houver alguma questão de interesse federal. Vou dar alguns exemplos. Alguma situação envolvendo a Universidade Federal de Uberlândia, que é uma fundação federal, vai para a Justiça Federal, quem trabalha é o Ministério Público Federal. Alguma questão envolvendo a rodovia BR-365, nós estamos começando várias obras na BR-365, diz respeito ao DENIT, portanto é matéria feita ao Ministério Público Federal, e por aí vai. Agora, o que é mais importante ainda é fazer a distinção entre o Ministério Público e a advocacia pública, porque alguns advogados da União também são denominados procuradores, nesse caso, procuradores federais. A distinção mais relevante aí é a seguinte: os procuradores federais, os advogados da União, fazem a defesa do Estado, do poder público, da União, né, do poder público, da administração pública. O Ministério Público não. O papel do Ministério Público é defender os interesses do cidadão, defender os interesses da sociedade, né? Então vejam vocês que essa é uma missão bastante difícil, uma responsabilidade imensa. E antes de ingressar nos quadros do Ministério Público Federal, eu trabalhava na iniciativa privada. Eu vim do setor privado. E eu tinha uma birra enorme, tinha uma implicância enorme com o Ministério Público. Porque eu falava assim, olha, se o paciente, o cidadão, está na fila do SUS, não tem qualidade no serviço público, a culpa é do Ministério Público, que não faz nada, que não age. Se existe corrupção, se é possível haver desvio de dinheiro público, a culpa é do Ministério Público, que não fiscaliza. Só que aí, eu avancei na carreira, tive a oportunidade de ingressar na instituição, e quando a gente está aqui dentro, a gente vê que não é bem assim, né? Que não depende apenas do Ministério Público. Depende de vários atores. Depende do judiciário, depende dos órgãos de segurança pública, depende da polícia e depende, acima de tudo, da própria sociedade, do cidadão. O Ministério Público é apenas um braço do cidadão. É a caneta que vai assinar a ação. Mas a mobilização, ela parte do cidadão. A indignação com a injustiça, ela tem que vir da sociedade. Então, o Ministério Público é aquela ponta, é a ponta de lança. Só que quem deve estar por trás é o cidadão. Lava Jato. Por que a Lava Jato ganhou essa grife, se tornou esse movimento que ninguém consegue parar?
Será que é apenas por conta do Deltan, que é meu colega, procurador da República, ou dos colegas da Força Tarefa de Curitiba, da Força Tarefa do Rio de Janeiro? Tenho certeza que não. É porque isso se tornou uma pauta, uma reivindicação da sociedade. A Lava Jato hoje não pertence ao Ministério Público, ao juiz Moro, ao ex-juiz Moro, ou ao Judiciário, a nenhum procurador da República. A Lava Jato é um patrimônio da sociedade brasileira. E é a sociedade brasileira que tem que defender esse patrimônio, se assim reconhece que ele tem valor, né? Então, daí a importância, de fato, de nós termos essa percepção de que, se nós queremos ter melhor qualidade na saúde, melhor qualidade na educação, reduzir os índices de violência e criminalidade, se nós queremos reduzir os índices de corrupção no Brasil, depende, acima de tudo, de nós, enquanto sociedade, né? E aí, evidentemente, cada um vai cumprir o seu papel de Ministério Público, de Judiciário, né? Muito bem, então hoje a minha proposta para vocês é a gente conversar um pouquinho sobre esse fenômeno chamado corrupção, que está tão em moda, que está tão em voga atualmente, né? No passado, antes da Lava Jato, as pesquisas de opinião identificavam a corrupção como algo que não era uma das maiores preocupações do brasileiro. Primeiro sempre vinha saúde, emprego, segurança pública, e lá embaixo da lista aparecia a preocupação com corrupção. Nos últimos anos, a corrupção está lá no topo da lista, brigando com a questão do desemprego, como um dos maiores problemas do Brasil. E corrupção está diretamente relacionada também com a questão de segurança pública, e diretamente relacionada também com a questão da qualidade dos serviços públicos. Porque nós vamos ver hoje, a corrupção mata. A corrupção mata na fila dos hospitais, a corrupção mata na má qualidade da nossa educação, mata na ausência de manutenção das estradas. Eu vou tentar explicar isso um pouco mais aos senhores no decorrer da apresentação. Eu fiz uma apresentaçãozinha para os senhores, mas não vou me ater tanto a ela não. Podem... Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, aqui rapidamente uma explicação da etimologia. A corrupção vem lá do latim, que significa quebrado em pedaços, ou tornar-se podre. Basta imaginar uma fruta, uma verdura que está corrompida, né? Significa que ela se tornou podre. É mais ou menos essa a origem dessa palavra. E esse conceito ele é extremamente extenso, ele é amplo. Ele pode abranger desde o pagamento da propina, né? Por exemplo, aqui em Uberlândia, há um ano, 2 anos atrás, nós tivemos uma operação de combate à corrupção por agentes públicos federais que cobravam propina durante abordagens de veículos nas rodovias federais. É o caso mais clássico de corrupção, é o pagamento da propina, do suborno. Agora também a corrupção está, por exemplo, no superfaturamento de obras públicas. Temos um outro caso aqui em Uberlândia, a construção de um armazém graneleiro da Conab, um armazém que custou dos nossos impostos 45 milhões de reais, e ele não entrou em funcionamento. Não entrou em funcionamento basicamente porque a obra não atingiu as finalidades para as quais foi planejada, foi pretendida. Nós identificamos lá superfaturamento, sobrepreço, envolvimento de agentes públicos em conluio com agentes privados. Enfim, então a corrupção ela abrange uma série de aspectos. Venda de sentenças por juízes, venda de pareceres por membros do Ministério Público, enfim, uma série de aspectos. Achaques do cidadão, de empresários, por agentes públicos, para obtenção de licenças. Então, é um escopo bastante amplo, o tal do ato de corrupção. E os senhores podem perceber que a corrupção gera uma série de consequências. No campo político-social, por exemplo, a corrupção compromete a legitimidade política, enfraquece as instituições democráticas. Basta os senhores verem hoje a dificuldade que as pessoas têm em acreditar na democracia. Não há outro caminho. O caminho para superar os nossos problemas passa pela democracia, passa pelo poder legislativo, passa pelas discussões na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara e no Senado federais, né? Não tem outro caminho. E a corrupção acaba retirando a legitimidade dessas instituições.
No plano econômico, evidentemente, acaba faltando recursos, né? Se eu tenho lá 10 milhões de reais para construir uma estrada, e 2 milhões desses 10 são desviados, são destinados a agentes públicos ou são superfaturados, evidentemente a estrada vai ser feita com um piso menor, né? Vai ser feita com qualidade inferior, e na primeira temporada de chuvas, o que vai acontecer? Vamos ter a estrada toda esburacada. Se tem desvio de recursos na saúde, vai faltar medicamento, vai faltar leitos. Então é fácil perceber essa relação direta entre a corrupção e a insuficiência de recursos públicos para atender às nossas necessidades básicas. E no setor privado, a corrupção eleva o custo dos produtos, encarece o custo do serviço, porque, evidentemente, alguém está levando vantagem ao pagar propina a um agente público. Então, isso gera uma distorção da competitividade do livre mercado entre os atores privados. O que é mais interessante todos os anos nós temos esse índice de percepção da corrupção. O Brasil, em 2014, antes do boom da Lava Jato, estava na posição número 69. De lá para cá, com a maior transparência, como os casos de corrupção têm vindo à tona, evidentemente que essa percepção da corrupção, ela colocou o país num patamar muito pior. Não quer dizer que a corrupção está aumentando, não é isso, mas que a percepção da corrupção está aumentando. No ano passado, nós estávamos aí na posição número 96, e atualmente caímos aí para a posição número 105 no mundo. Então vejam, senhores, aí que entre os 190 países do mundo, o Brasil está na metade inferior do ponto de vista da percepção da corrupção. Temos muito para avançar. Eu trouxe para os senhores alguns dados sobre pesquisas com empresários que foram feitas por algumas instituições. Da Transparência Brasil, os empresários, 70% dos empresários afirmaram que até 3% do seu faturamento é destinado ao pagamento de propinas. Metade das empresas que já tentou participar de licitações, 62% delas diz que já recebeu pedidos de propinas. 1/4 das empresas também já foi alvo de propinas para emissão de licenças. E mais da metade já disse ter sido vítima de achaques por servidores, por agentes públicos, para relaxar nas fiscalizações. Tem uma outra pesquisa da KPMG, com 500 altos executivos brasileiros, que disseram que cerca de 8 em cada 10 empresas relatou que poderia participar de ilícitos de corrupção como algo da regra do jogo, como algo do mercado. Então, para vocês verem como a corrupção no Brasil está naturalizada. É algo que é a regra do jogo. Quem não participa, está fora, né? Nesse mesmo estudo, se identificou que 60% dos entrevistados relatou que acredita que os seus concorrentes também praticam atos dessa natureza. Para vocês verem como é que a corrupção está arraigada na sociedade brasileira. Isso. Teve um estudo da Fiesp, há alguns anos, que identificou que todos os anos o Brasil perde em torno de 69 bilhões de reais com desvios de recursos públicos através de corrupção. Isso corresponde a cerca de 2,3% do nosso PIB. Se a corrupção no Brasil fosse zerada, o nosso PIB per capita poderia aumentar cerca de 15%. Subiria ali para mais de 9 mil dólares. Isso lá em 2008, nesse estudo da Fiesp. E, concretamente, o que isso representaria? Se a corrupção no Brasil fosse menor, qual seria o reflexo disso, por exemplo, na educação? Se nós pegássemos esses 69 bilhões por ano e aplicássemos em educação, nós teríamos aí mais 16 milhões de crianças nas escolas, um aumento de 47% no número de vagas. O número de leitos no SUS poderia crescer 89%, mais 327 mil leitos. Poderíamos construir
outras quase 3 milhões de habitações na área de moradia, um aumento de 74%. Na área de saneamento básico, poderíamos ter também um aumento na aplicação de recursos mais de 100%, ou seja, mais de 23 milhões de moradias com água e esgoto. Na área de infraestrutura, a quantidade de aeroportos poderia aumentar exponencialmente, poderíamos ter quase 300 novos aeroportos, mais de 13 mil quilômetros de ferrovias, os 12 portos que existem atualmente no Brasil poderiam saltar para 184. Então vejam, senhores, que se a corrupção no Brasil fosse menor, haveria recursos para nós darmos esse salto de qualidade na prestação de serviços públicos, de infraestrutura, etc. E essa percepção não é só minha. Essa percepção de que a corrupção mata chegou ao Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe um vídeo rápido para os senhores de uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso, comentando no julgamento do caso do indulto do ano de 2017, que foi recentemente decidido pelo Supremo. Essa fala dele, salvo engano, foi no mês de novembro ou dezembro do ano passado. Se puder colocar, por favor. Presidente, há uma crença que eu considero equivocada a propósito da corrupção. E acho que nós precisamos requalificar isso nesse momento brasileiro. A corrupção é um crime violento, praticado por gente perigosa. É um equívoco supor que não seja assim. Corrupção mata. Mata na fila do SUS, mata na falta de leitos, mata na falta de medicamentos, mata nas estradas que não têm manutenção adequada. A corrupção destrói vidas que não são educadas adequadamente em razão da ausência de escolas, deficiências de estruturas e equipamentos. O fato de o corrupto não ver nos olhos a vítima que ele produz não o torna menos perigoso. A crença de que a corrupção não é um crime grave e violento e de que os corruptos não são perigosos nos trouxe até aqui, a esse quadro sombrio em que recessão, corrupção e criminalidade elevadíssima nos atrasam na história e nos retêm como um país de renda média que não consegue furar o cerco. Um país no qual altos dirigentes ajustam propinas dentro dos palácios de onde deveriam governar com probidade. 2, governadores transformam a sede de governo em centros de arrecadação e distribuição de dinheiro desviado. 3, parlamentares cobram vantagens indevidas para aprovarem desonerações. 4, membros de comissões parlamentares de inquérito achacam pessoas e empresas para não as submeterem a constrangimentos e humilhações públicas. 5, dirigentes de instituições financeiras cobram para si percentuais dos empréstimos que liberam. 6, dirigentes de fundo de pensão de empresas estatais fazem investimentos ruinosos para os seus beneficiários em troca de vantagens indevidas. Muito bem. Vejam que reflexão interessante. O fato do corrupto não olhar nos olhos da sua vítima, que é o paciente que morre sem atendimento no hospital, na UAI, não o torna menos perigoso. Não o torna menos perigoso. Quem é o mais perigoso? É o corrupto que superfaturou ambulâncias? Ou é o ladrão de galinha que furtou meia dúzia de alimentos para a sua sobrevivência, para poder alimentar a sua família? Quem é o mais perigoso? É preciso mudar essa percepção, porque a corrupção efetivamente mata, é um crime violento. Muito bem, e o que o Ministério Público está fazendo a esse respeito, pessoal? Olha, como eu disse, essa é uma tarefa de toda a sociedade. O Ministério Público faz aquilo que lhe cabe, que é a ponta de lança. E combater a corrupção no Brasil, ultimamente, tem sido extremamente difícil. Primeiro porque os atos de corrupção são praticados às escondidas, entre quatro paredes, a sorrelfa,
né? Então, a primeira dificuldade é detectar, é descobrir que aconteceu um ato de corrupção. Ah, muito bem, conseguimos um relato, uma denúncia anônima de que existiu um ato de corrupção. Vem a segunda dificuldade, que é reunir provas. Que não basta saber, fulano de tal recebeu propina. Ok, e daí? Eu preciso de provas. E aí vem uma série de dificuldades para poder reunir provas, porque muitas vezes os atos de corrupção não deixam vestígios. Se a vítima não relatar, se a vítima não procurar as autoridades e falar, olha, aconteceu isso comigo, e tiver a garantia de que o seu nome vai ser protegido, que ela não vai ser ameaçada, né, nós não temos como avançar. Muito bem, supondo então que descobrimos, reunimos prova, oferecemos denúncia no Poder Judiciário. No Poder Judiciário vamos ter uma série de dificuldades. Primeiro, risco de anulação de provas. Várias operações ruíram por conta de entendimentos da jurisprudência. Depois temos aí os infindáveis recursos, né? O recurso do recurso, do recurso, do recurso, que no momento que a pena efetivamente é aplicada, 10 anos depois do fato ter acontecido, a pessoa sequer consegue conceber uma relação direta entre a pena e aquilo que ela praticou. Eu tenho um filho de 3 anos de idade. Imagina se ele faz uma malcriação e eu vou dar o castigo dele dali a 10 anos. Qual que é a percepção dele? Né? De impunidade, de que vale a pena, de que não tem nenhuma consequência. Muito bem, mas supondo então que conseguimos ultrapassar essas barreiras, houve a condenação, vamos começar o cumprimento de pena. Aí começa a fase de progressão de regime. Então, com 1/6 da pena, o sujeito já passa para um regime mais benéfico. E agora tem uma situação do indulto, né? Não bastou 10 anos de tramitação do processo, toda essa dificuldade, teve a aplicação da pena, o sujeito cumpriu 1/5 da pena, está perdoado. Né? A pena foi de 10 anos, nossa, que pena alta. Ele cumpriu 2 anos, está perdoado. Né? É famoso indulto, agora com o beneplácito do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá, temos aqui alguns números da Lava Jato, são números realmente impressionantes. 155 prisões preventivas, já tivemos 90 acusações criminais, 242 condenações, contra 155 pessoas, mais de 2.000 anos de penas aplicadas. Enfim, já foram recuperados 12,3 bilhões de reais, já foram recuperados porque foram desviados. Também uma quantidade absurda de acordos de colaboração premiada, tanto em Curitiba como também na Força-Tarefa do Rio de Janeiro. Agora, pessoal, nada disso é suficiente. Para superar esse quadro, nós precisamos trabalhar realmente, primeiro, com reformas legislativas. O Ministério Público, com apoio da sociedade, né, apresentou um projeto de iniciativa popular, que eram aquelas 10 medidas de combate à corrupção. Chegou no Congresso Nacional, elas foram discutidas numa comissão especial e no momento de serem levadas ao plenário, os senhores vão se recordar, na madrugada daquela tragédia com jogadores da Chapecoense, na madrugada, ou seja, o país em comoção nacional, simplesmente o plenário da Câmara arquivou, rejeitou o projeto das 10 medidas de combate à corrupção. Agora temos o projeto do juiz Moro, do ministro Moro, também com uma série de avanços, prevendo, por exemplo, alteração quanto ao início da execução da pena em segunda instância, uma série de alterações para reduzir o número de recursos no processo criminal. E o projeto lá está tramitando de lado, né? Está andando de maneira lenta, sem empenho dos nossos parlamentares. É preciso que a sociedade se mobilize e cobre essas mudanças legislativas que são tão importantes para a redução da impunidade e da criminalidade. E mais do que isso, nós temos vários exemplos na sociedade de ações da sociedade civil para prevenir os atos de corrupção. Aqui, por exemplo, em Uberlândia, eu gostaria apenas de citar uma, existe o Observatório Social de Uberlândia, que é uma ONG, na verdade, que foi criada por várias instituições aqui da cidade, como a ACIUB, o CDL, a OAB, são várias instituições que criaram e que têm por finalidade, têm por papel, acompanhar
a boa aplicação dos recursos públicos. Então, o Observatório Social de Uberlândia tem ali o site, depois eu peço que os senhores, quem tiver interesse, pode entrar. Eles precisam de voluntários, eles precisam de recursos também para fazer esse acompanhamento da aplicação de recursos públicos aqui em Uberlândia. Basicamente, o que eles fazem? Eles estão acompanhando as licitações da prefeitura, do município. Eles acompanham os editais, no dia da licitação eles vão lá, veem quem são as empresas que estão presentes, né, para evitar qualquer tipo de conluio, e depois, no momento da entrega do produto, do serviço, eles estão lá também, para ver se o produto que está sendo entregue corresponde àquele que foi contratado. Com esse trabalho de formiguinha, pessoal, eles conseguiram uma redução nos valores pagos pela Prefeitura de Uberlândia a fornecedores na casa dos 12 milhões de reais apenas no ano passado, né? Entre o valor de referência, o valor que a Prefeitura se dispunha a pagar, e o valor que ela efetivamente pagou, né? Então, se tiverem interesse depois de conhecer melhor o Observatório Social de Uberlândia, podem entrar no site e podem se tornar voluntários. No mais, eu estou à disposição se quiserem conversar sobre algum aspecto, quiserem trocar ideias. Meu tempo terminou. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e eu fico à disposição dos senhores. Muito bom. Esse aqui é um presente do Café com Amigos, a caneca do Café com Amigos para você. Muito bom ter aqui conosco o doutor Leonardo e aproveitando a presença dele, nós queremos abrir para 3 perguntas, né? Tranquilo? E 3 perguntas, até alguns irmãos com... Okay. Tem mais de 3, né? O tema é interessante, né? E a gente... Quem vai fazer primeiro? Doutor Leonardo. O Rodrigo. Bom dia, meu nome é Rodrigo, é uma alegria poder estar aqui, compartilhar dessa riqueza, né? É uma alegria como cidadão, né? A gente poder ouvir isso que a gente ouviu. Fantástica palestra, fantástico. Eu gostaria só de apenas tentar resumir a sua fala, que na verdade, para a gente entender que a devolução da responsabilidade social para cada um de nós, é isso que o senhor quis dizer, não é isso? Então, se eu entendi, eu queria só checar, que eu estou pensando alto, vocês me ajudam. Nós estamos aqui com homens de honra, homens que são replicadores de responsabilidade social, né? E cabe a cada um de nós aqui na nossa empresa, na nossa igreja, no centro, aonde nós temos áreas de influência, a gente trabalhar a corrupção. Porque no frigir dos ovos, a corrupção está dentro de nós. E a corrupção está à nossa volta. Então a pergunta é, essa devolução, como que nós fazemos essa denúncia, quando nós que temos que ser aqueles que estão tocando trompete, falou, eu vi uma corrupção aqui, né? Então, é claro que isso vai funcionar mais lá no dia a dia. Falou, como vocês são os profetas públicos, né? E eu faço aqui o meu agradecimento por vocês serem esse testemunho, né? De chamar a sociedade para falar assim, opa, é assim que funciona. De nos lembrar quem nós somos, né? E no frigir dos ovos todos somos filhos e pais. E eu queria só deixar um recado assim, uma pergunta, que como podemos chegar à denúncia pública, né? Tem um DISC, né? Alguma forma de chegar a isso, mas eu queria só deixar esse comentário, que como filhos e pais, nós somos os responsáveis pela mudança social, em todas as instâncias que nós estamos, não é isso? Perfeito, Rodrigo. A ideia, o foco foi justamente esse, voltar à sociedade, devolver à sociedade o poder para tomar as decisões, né? E a responsabilidade para isso. As denúncias, elas podem ser encaminhadas de várias formas. Entrar no site lá, Ministério Público, como denunciar. Vai ter um canal pela internet, não precisa, o sigilo é garantido da identidade, podem fazer por escrito lá. Ou então podem chegar lá na sede do Ministério Público Federal e protocolar um documento, entregar um documento por escrito. Ou podem chegar lá simplesmente, o seu depoimento vai ser tomado por escrito pelos nossos estagiários lá. Então, o canal é bem aberto. Agora, nós realmente acreditamos que o melhor caminho é a atuação preventiva. Porque depois que o recurso já foi desviado, para recuperá-lo, é muito trabalho e dificilmente nós vamos conseguir ver esse recurso novamente. Daí a importância, por exemplo, de acordos de colaboração premiada e por aí vai.
Então, esse trabalho preventivo, por exemplo, que o Observatório Social de Uberlândia faz, é muito interessante. Se conseguissem organizar ações na sociedade civil para buscar transparência nos gastos públicos, sabe? Para acompanhar a boa aplicação dos recursos públicos, isso seria o ideal, é o melhor. Próximo. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo, eu sou consultor de negócios da Ricardo, cadê você? Estou aqui. Ah. Meu nome é Ricardo, eu sou consultor de negócios na Porto Seguro Consórcio. Prazer em tê-lo, né, conterrâneo de Belo Horizonte, grande frequentador da UFMG. O que eu me questiono muitas vezes e até coloco é que o Ministério Público veio hoje, a partir dos 20 anos, melhorar essa condição do país ou esclarecer o que havia por debaixo do pano, com questão à impunibilidade. Né? Há denúncias, há processos, mas, enfim, para você exonerar alguém do serviço público, é uma novela, né? Nós temos casos de juízes, temos casos de funcionário público, temos casos de autoridades que são afastadas e, mesmo sendo afastadas, ainda continuam a estar recebendo os proventos da União. Então, eu creio que a questão passa muito mais pelo legislativo, de como se formula as leis, né, do que propriamente a própria denúncia. E quem formula as leis hoje, querendo ou não, independente de partido, são os parlamentares. Né? Então, as leis hoje elas são feitas para ser burladas, prolongadas, e, igual o senhor colocou, né, depois de 10 anos, há o caducamento do processo, como muitos dizem. Então, eu acho extremamente ilustrador isso que você colocou, e sugerir, né, o que se pode fazer com relação à legislação, porque ela deixa muitas brechas em todos os sentidos. Um exemplo típico até de atuação, ao redor das rodovias federais não se pode construir numa margem de 25 metros de distância da rodovia. Nós tivemos um exemplo disso, claro que o senhor esteve em Belo Horizonte, morou lá, morei em Belo Horizonte, na saída para João Molevade, antes, 5 anos antes de começar o projeto de duplicação, já havia construções na beira da estrada, né, justamente visando uma indenização do Estado para tirar essas pessoas. Por que isso não ocorre? Quando começa a construção, não se previne a retirar essas pessoas. Esse é um dos exemplos que eu gostaria de citar. E por que isso não ocorre também? Vamos lá. Além dos desvios éticos que nós temos, no Brasil falta também muito planejamento. As coisas são feitas muito, sabe, de supetão. Sobrou um dinheiro aqui, vamos fazer. Aí não tem projeto, aí não tem desapropriação, sabe? É tudo muito de supetão, com falta de planejamento. Nós temos uma desorganização absurda na administração pública, sabe? Não tem sequência, muda governo, recomeça tudo de novo, sabe? Então, assim, isso é muito difícil de superar. Eu acho que com algumas gerações que a gente vai conseguir mudar esse quadro. Agora, tem também aquelas pequenas corrupções que acontecem no dia a dia, sabe? Desde da questão da civilidade, do respeitar a fila, sabe? Da educação urbana. Eu acho que parte daí. Tudo isso tem relação com a educação, sabe? Com melhoria dos nossos índices de educação, passa tudo por aí. Agora, do ponto de vista para melhorar o sistema, já está em tramitação no Congresso Nacional esses projetos que eu mencionei, estão em tramitação, que são ali o caminho. Os congressistas, os parlamentares estão com a faca e o queijo na mão, para poder viabilizar um aperfeiçoamento do nosso sistema de combate à corrupção. A necessidade, por exemplo, de eliminar uma excrescência no mundo jurídico, que é a tal da prescrição retroativa, que só existe no Brasil. É mais ou menos o que o senhor disse. Daqui a 10 anos a gente vai descobrir, por mais que todo mundo tenha se movimentado, daqui a 10, 12 anos a gente vai descobrir que o caso prescreveu. Né? É a tal da prescrição retroativa. Por exemplo, esse caso que eu comentei de policiais rodoviários federais que foram afastados das suas funções, já foram oferecidas mais de 30 denúncias contra esse grupo de policiais. Tivemos agora a primeira condenação, a Operação Domiciano, e eles estão afastados da função, mas recebendo os seus proventos, a sua remuneração, os seus salários.
Será que, ok, tem o princípio da presunção de inocência, mas será que pelo menos com a condenação, formulado o juízo de condenação, não seria o momento de suspender o pagamento? Que eles estão, assim, imagina um colega que está vendo aquela situação, falando, o sujeito está em casa, sem trabalhar e está recebendo esse salário. Aí é uma construção da jurisprudência. Acho que há espaço para avançar nesse tema e reformar esse assunto. Né? E assim vão várias outras questões. Tá bem? Bom dia. Meu nome é Samuel. Gostaria de fazer uma pergunta. Você comentou sobre a obra Conab. É uma obra que aqui em Uberlândia, no nosso quintal, vamos dizer assim, que já era uma obra que estava paralisada pela Odebrecht há uns 30 anos atrás, antes da licitação, porque uma empresa que já havia recebido ela e não havia concluído. Logo depois, em 2006, ela foi licitada em 18 milhões e ninguém saiu na carta de licitação ganhador, porque não houve. Em 2008, ela saiu por 33 milhões, houve uma empresa que participou só, houve duas, só que 2 consórcios, um foi retirado da mesa, em Brasília, na licitação. Em 2008, ela saiu por 33 milhões, para ser concluído em 2010, para ser inaugurado antes da entrega, antes da saída do Lula, para ele inaugurar a obra. Só que ela não ficou concluída em 2010. Em 2009, ela teve um aditivo de 12 milhões, ela passou de 33 para 45 milhões, a obra, não foi concluída. Não seria como uma forma de fazer antes o Ministério Público já analisar o porquê? Em 4 anos, 18 milhões. 2 anos depois, ela dobrou, sendo a mesma obra. Houve uma área de... Um dos impasses sobre a licitação, sobre asfalto com polímero, que foi o que retirou algumas empresas de participarem, porque nem todas tinham, mas não foi feito esse asfalto com polímero, onde houve o desvio de 12 milhões só nessa área de asfalto. O pessoal comentou até que seria a parte aérea, eles brincando que seria o dobro da área da Conab. Não seria, por exemplo, antes de sair uma licitação dessa, o Ministério Público analisar, conferir, ver o porquê que está tendo? É uma obra que hoje o Brasil é o celeiro do mundo. Falta espaço para armazenamento. Nós temos 82 unidades nas Conab, Brasil, nenhuma está operando praticamente, paradas. Faltando espaço para armazenar e tendo espaço, só que em Uberlândia essa unidade é para 200 mil toneladas, são 2 armazéns, o Grandeleiro e o Silo Búfalo lá, e a obra parada. Todas as empresas de agronegócio só estão crescendo, e a Conab está fechada. O Ministério Público não poderia olhar isso melhor, para poder posicionar, que não só de Uberlândia, mas são várias unidades, são 82 no país. Samuel, obrigado, você conhece bem o caso, impressionante. Eu fui a empresa que montou o consórcio para participar e em Brasília eles derrubaram. Era daqui da cidade. Eu fui a segunda posição e lá eles não deixaram abrir a carta de licitação. Não, você acompanhou bem o caso. Eu tenho todo o edital na ponta da minha sala lá, tudo. Então, esses fatos são de 2010. Naquele momento, particularmente, eu não estava aqui. Eu já peguei o caso quando a obra já tinha sido entregue, por assim dizer. Teve perícia da Polícia Federal no caso, teve perícia da auditoria da CGU no caso, e isso resultou numa denúncia por superfaturamento, sobrepreço, crimes de licitação, peculato, e também resultou numa ação por ato de improbidade administrativa. Ambos estão tramitando aqui em Uberlândia na Justiça Federal. Na primeira vara não é com o doutor Osmar. Agora, o caminho que você aponta é o caminho que eu considero correto também, que é o acompanhamento concomitante, sabe? Nas grandes obras que estão acontecendo no âmbito federal em Uberlândia hoje, nós temos adotado esse caminho. Eu, particularmente, estou acompanhando 3 grandes obras aqui de Uberlândia. 2 obras na rodovia BR-365, uma em Monte Alegre de Minas, a outra aqui no trevo urbano, do DENIT, e tem a obra da captação de água do sistema Capim Branco, que é uma obra de 300 milhões de reais, realizada pelo DEMAI, com recursos da Caixa Econômica Federal. Então, a gente está acompanhando com a CGU essas obras de maneira concomitante, justamente para evitar isso que você está apontando. Tá? Que é a obra terminar e não servir para nada. Agora, a Conab, depois a gente poderia conversar de forma mais específica, essa atuação mais abrangente. Tá? Obrigado.